E hoje é quinta-feira, é dia dele, Gabriel Chalita já na área aqui com a gente, hoje para nos ajudar a pensar e a entender o que é um Estado laico. Bom dia, Chalita, tudo bem? Bom dia, Michele, bom dia, Mauro. É interessante a gente, vocês trouxeram essas informações com relação ao Ministério da Educação e a presença de pastores lá, e uma discussão de que até que ponto vai essas presenças externas e se elas se podem serem justificadas por meio de questões religiosas ou não, né? Claro que a gente tem todo o respeito a todas as religiões, a dimensão do sagrado, ela é muito profunda para nós brasileiros, cada um tem a sua religião, cada um tem a sua fé, cada um tem a sua relação com Deus, e isso, sem dúvida, é uma das marcas bonitas, né, que a gente tem como nação brasileira, como povo brasileiro, esse respeito às diferentes religiões. Agora, tem uma questão importante nessa separação do que é Estado e do que é religião. Essa é uma discussão desde a Revolução Francesa, lá em 1789, né? Por causa de muitas guerras religiosas que o mundo teve no final da Idade Média, chamada Baixa Idade Média, na Idade Moderna, entre católicos e protestantes, né? As cruzadas, as pessoas mortas por questões religiosas, os reis que justificavam a sua ação em nome de Deus, então os papas coroavam os reis. A Revolução Francesa traz um princípio muito bonito chamado de princípio da igualdade, um dos 3 princípios, né? A fraternidade, a igualdade e a liberdade. Esse princípio da igualdade, Mauro e Michele, ele está principalmente no 5º da Constituição Federal de 1988. Ele diz que todos são iguais perante a lei e traz um rol de questões ali, entre elas a questão religiosa, da liberdade religiosa. Aí no artigo 19 tem uma proibição também desta relação Estado e Igreja. Isso não significa que o Estado seja antirreligioso. Já houve essa discussão também, dizendo assim, mas no preâmbulo da Constituição Federal fala a palavra Deus, em nome de Deus, né? E é comumente utilizado isso nas sessões do Congresso, em sessões jurídicas e tal. O Estado laico não é Estado contra Deus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é antirreligioso. Mas no Estado laico é fundamental que na administração pública não se misture a religião que a pessoa tem, pode ser pastor, pode ser padre, pode ser rabino, né? Pode ser de qualquer religião. Agora, ele tem a sua dimensão religiosa e quando ele está administrando, ele precisa administrar com a correção necessária e com os princípios republicanos. Então, é inadmissível, né? Vamos ouvir o que o ministro da Educação vai falar ainda sobre esse tema, mas é inadmissível que qualquer liberação de verba esteja atrelada a qualquer relação religiosa com o poder de pessoas, né, de algumas religiões ali, com a venda de Bíblias, né? A Bíblia é um livro sagrado, histórico, belíssimo. Misturar a Bíblia com isso, da mesma maneira, é muito triste, às vezes a gente vê um proselitismo religioso em que as pessoas usam o nome de Deus para tudo, para justificar os seus malfeitos. Eles usam o nome de Deus. A gente vê isso no Congresso muitas vezes, vê isso em campanhas políticas, né? É muito bonito que a pessoa tenha a sua fé, mas quando ela tem um cargo público, quando ela foi eleita ou quando ela assume um cargo público, ela tem todas as responsabilidades para a correção daquele cargo. E quem decide onde vai uma verba ou não, numa área tão sensível para o Brasil que é a educação, não pode ser um pastor, amigo do ministro, amigo do presidente, como não poderia ser um padre, como não poderia ser um sheik. A gente precisa respeitar os elementos técnicos. O Brasil passa por uma crise educacional tremenda, então não dá para a gente brincar com aquilo que é tão sério. Aliás, quem respeita Deus, inclusive, precisa respeitar a dignidade das pessoas, a necessidade das pessoas e não ter imoralidades, apadrinhamentos incorretos, né? Precisa levar verba onde estão as pessoas que mais precisam delas. E Chalita, só para a gente concluir, eu queria uma reflexão sua, porque você está falando da questão do Estado laico, mas e a relação da política com a religião? Então, Mauro, quando você pega num processo eleitoral, por exemplo,
não devem, né, os cultos, né, ou as missas, ou as sinagogas serem transformadas em palanques políticos. Naturalmente, as lideranças religiosas, elas têm ideias, têm conceitos. Então é claro que, assim, um padre pode fazer uma reunião numa igreja, convidando lideranças de todos os lados, debates para isso, um pastor a mesma coisa. Agora, quando você usa o nome de Deus para isso, né, no meio de um culto, de uma missa, de uma, enfim, de uma sessão, de qualquer que seja o elemento religioso ali, para dizer que Deus escolheu aquele candidato, transformar esse elemento sagrado, é até ruim, né? Você sai de casa para ir num momento de oração e ali você vê aquele líder religioso te obrigando a votar numa pessoa. Isso, na verdade, é incorreto do ponto de vista da legislação eleitoral, infelizmente acaba acontecendo, mas faz muito mal. Acho que a dimensão política ela tem que ser ética em todos esses detalhes. Então, claro que é legítimo que os religiosos participem da vida pública, que eles levem os seus valores, que exista um debate saudável sobre isso, mas essa determinação, né, em momentos sagrados religiosos da votação para esse ou para aquele candidato, além de ser irregular pela legislação eleitoral, não é correto sob a dimensão moral e ética, né? Gabriel Chalita, sempre trazendo aqui um comentário que nos faz pensar e refletir sobre alguns dos principais assuntos. Obrigada mais uma vez, Chalita. Até semana que vem. Eu que agradeço. Até quinta. Valeu, Chalita. Obrigado.